Olá, boa tarde. Boa tarde a todas, a todos. Vamos começar aqui mais uma live da nossa semana de orientação parental. Eu sou Fabiana Brando, especialista em orientação parental. Junto com a Fabrícia Barros, criamos aqui Orientando Famílias para poder dividir com outras psicólogas esse conhecimento sobre esse nicho que a gente tanto ama, que é a orientação parental, tá? Hoje eu tenho uma live com uma aluna muito especial, que é uma aluna da primeira turma, né? A nossa primeira turma foi, assim, muito especial, porque foram as pessoas que primeiro confiaram, assim, no nosso trabalho, né? Que apostaram no nosso trabalho, e foi a turma inteira participava, assim, né? Não que as outras turmas não sejam, mas a primeira foi ali a gente começando a nossa primeira experiência e a gente guarda uma lembrança e um carinho muito grande. E aí eu vou trazer a Bianca, que foi nossa aluna nessa primeira turma, para contar um pouquinho pra gente como é que tem sido a experiência dela, como é que foi, como é que são as impressões dela do curso. A gente sempre traz as alunas aqui, porque eu acho que não tem ninguém melhor do que elas para dizer de que forma que o conteúdo, de que forma o curso impactou, né, a prática e a vida profissional delas. Então, por isso que a gente busca trazer elas aqui, para que vocês ouçam também delas um pouquinho mais sobre a nossa metodologia. Bom, então, só para a gente continuar, estamos aqui na Semana de Orientação Parental. Hoje nós divulgamos a terceira e última aula, que é a aula mais prática, assim, a aula que a gente fala sobre aquele primeiro contato com as famílias, né? E é uma aula geralmente que as pessoas gostam muito, porque é uma aula de fato bem prática, onde a gente vai falar ali bastante, né, sobre tanto a metodologia quanto a nossa teoria ali, a forma como a gente enxerga o sistema familiar. Então é uma aula muito, muito, muito especial, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assistido. Se não assistir, corram para assistir, porque são poucos dias para assistir essas aulas. A gente tem aí poucos dias restando para assistir essa aula. Outra coisa, um recado que eu queria dar para vocês, gente. Não sei se todas aí já se inscreveram para a Semana de Orientação Parental. Se não, corram no link da bio ou na página www.orientandofamilias.com.br/semana de OP. E se você se inscreveu, mas ainda não assistiu nenhuma aula, não esquece que você precisa confirmar a sua inscrição, tá? Você tem que ir lá no e-mail que a gente mandou para você e confirmar a sua inscrição. Essa aula a gente envia ou pelos grupos de WhatsApp. Então, como é que acontece? Você vai se inscrever lá no link da bio ou nessa página que eu falei. A partir disso, assim que você fizer a inscrição, você vai receber um e-mail, tá, nosso. Nesse e-mail vai ter um link para confirmação. Você vai lá entrar nesse link e confirmar a sua presença. E nesse mesmo e-mail vai ter um link para entrar nos grupos de WhatsApp, onde a gente manda todas as informações, os links da aula. Se eu não me engano, também para assistir a última aula, você pode ir no link da bio também, tá? Ju, me confirma essa informação? A Ju, que trabalha aqui com a gente, também vai me confirmar, tá? Mas também qualquer coisa você manda um direct pra gente, capacitar, né? Manda um direct pra gente, manda uma mensagem que a gente te explica direitinho. Ou pode ir tirando suas dúvidas por aqui também, tá? Boa tarde. Bom, então eu vou chamar aqui, vou abrir. Bianca, eu sei que já entrou. Peraí, deixa eu ver se ela já pediu autorização. Gente, quanto tempo desde a última aula. Vão chamando aí os seus amigos psicólogos, mandem os aviãozinhos pra gente encher essa live. Olá! Oi! Quanto tempo! É verdade, ao vivo, né? Entre aspas. Será que a gente vai Tudo ouvir um bom? avião passando por aí?
Não, agora eu tô na sala, olha. A gente fazia aula de Ah, manhã, né? E eu tinha que mutar na hora que eu tava falando, né? Porque eu moro perto do aeroporto e tal. Mas hoje eu tô achei no que a gente ficava consultório. esperando a Bianca falar, Bianca. Ainda bem que era rápido. Mas eu tô atendendo ainda que online, né? Na sala, no consultório, assim. Que eu Ah, no preciso fazer consultório. Ah, que Uhum. máximo! Como é que tá o consultório? Tá bem, assim, né? O número de crianças de fato aumentou para atendimento, algumas até de maneira presencial, tomando todos os cuidados. Eles acham até engraçado, assim, bacana. Coloca face shield, coloca meinha, eventualmente usa capote, né? E tal. Aham, Mas é um desafio, né? E imagino. atender online também, né? Que assim tem exigido bastante da criatividade. Porque como que leva um instrumento para casa, né? Como é que eles têm a privacidade? Como é que fala com os pais sobre a questão da privacidade, da curiosidade, de ter um espaço para criança, né? Sim, Realmente. é de fato um desafio, tem sido um desafio, é um aprendizado para todos nós, né? Bianca, Uhum. queria que você se apresentasse aqui, né? Bianca é nossa aluna, como eu falei no início da live, nossa aluna da primeira turma, que foram as primeiras a confiarem, né? A apostarem, né, no nosso trabalho, porque foram nos acompanhando aqui também nas primeiras lives, né? É. A gente já vinha se posicionando aqui no Instagram e tal. E aí apostaram, jogaram todas as fichas no curso. E queria primeiro que você se apresentasse, para depois a gente bater um papo de como foi a experiência. Tá bom. Então, né, eu conheci a Fabiana, eu sou psicóloga, né, eu me formei lá em 2004, Você vem também de uma transição de carreira, né, Bianca? Queria que exatamente, você assim, falasse aí disso também. eu venho de uma transição de carreira, desde que eu me formei, eu acabei entrando na área de recursos humanos, então, seguido da graduação, eu fui fazer uma pós-graduação em RH, e aí fui entrando no mundo corporativo, né, e fiquei até 2016, quando eu decidi ter o meu segundo filho e aí eu queria um pouco mais de liberdade e tal. E aí fui atrás de cursos na área clínica, né? E o primeiro curso que eu acabei indo fazer foi de atendimento clínico infantil, que foi onde eu conheci a Fabiana. Sim, fizemos Né? um ano de curso juntos, né? Um ano, exatamente. Eu até fiz uma formação na área cognitiva, né? Para uma técnica, né? Chama PEI, né? Programa de Enriquecimento Instrumental. Para desenvolvimento cognitivo, mas eu queria algo dentro da área clínica propriamente. E eu já me identificava com esse universo infantil, muito embora eu atenda adultos e adolescentes. Eu acabei encontrando a Adriana, né, Ribas, que é uma professora que eu adoro e admiro, e você no curso. E aí, desde lá, entrei na área clínica, acabei fazendo a formação em TCC, né? E aí vou misturando, né, um pouco, porque eu acho muito difícil a gente ser só o único, né? Trabalhar só com uma teoria, enfim. Acho que é importante a gente saber cruzar, caminhar um pouco. É claro que a gente vai ter aquele fundo, aquilo que no fundo nos move, mas eu acho que é importante a gente Sim. enxergar um pouco além também. Sim, E aquilo é que faz isso. sentido para a gente, né? A forma como. Porque a abordagem nada mais é a forma como a gente enxerga, né, o funcionamento psíquico. A Uhum. partir daquela forma, a gente vai estudar as técnicas, né, estudar a teoria por trás e você pode aplicar em diversos campos, né? Então, por exemplo, você traz aí esse trabalho com esse desenvolvimento cognitivo, né? Uhum. Que tem tudo a ver também com a TCC, né? É. A TCC, ela acredita nesse estímulo, né? Uhum. Então, super fala, né, com a TCC. Aí você, então, começou a trabalhar na clínica e agora abriu seu consultório, né? E aí, assim, eu até então sublocava, né? Depois que eu comecei a ter mais pacientes, clientes, eu estava sublocando, e aí no meio da pandemia
eu me vi atendendo em casa, com o número de pessoas aumentando para fazer atendimento, e eu precisei realmente de um espaço para poder atender com mais calma, sem ser interrompido, porque a minha casa não estava organizada para eu trabalhar nela, né? Enfim. E aí eu acabei tendo a oportunidade, vim para o meu consultório. E aí, em paralelo, enquanto eu montava, a Fabiana e a Fabrícia lançaram um curso de orientação parental. Né? E como eu já trabalhava com criança, eu tinha formação, eu tinha ainda muita dificuldade de me posicionar com os pais, de falar de uma forma mais, como é que eu posso dizer, de ter uma comunicação mais eficaz, né? Assim, algo que fosse objetivo, porque eles querem muito mais, na verdade, mas algo que fosse objetivo, que trouxesse o resultado que eu, assim, dentro de casa, né, quando aquela criança voltasse e tal, e que eles colaborassem também no processo, porque a criança não vai mudar sozinha, né? Assim, não vai ser só eu e ela, não adianta, assim, são três partes nesse processo envolvidas. E aí eu precisava falar de uma forma que fosse muito mais focada, que fosse mais fundamentada, não fundamentada, porque eu tinha fundamentação, mas eu acho que eu precisava até muitas vezes a forma como eu falar, o conteúdo era certo, mas a forma como me colocar não era ideal, né? E isso eu aprendi muito até no curso, na orientação. E aí eu parti para a orientação, fiz o curso. Eu adorava fazer as aulas, né? Eu gosto de participar, eu faço. Tanto que Nossa, várias vocês vezes quase passava todas no avião. participavam, todos os dias ali, sábado. A gente sempre falava assim, ó, vão ser 3 horas de aula. Aí no final eram 4 horas e meia, mais ou menos, Assim, né? era para Sem terminar intervalo. meio-dia, tava 1h15, 1h20, a gente lá. Todo mundo com cara descansada. Aí a gente passou a acordar mais Mas cedo, sem em vez de ceder. 9. Era muito Ai, legal, assim. E aí, para mim, foi muito bom, porque a forma como eu passei a orientar foi diferente. A resposta acabou sendo diferente, né? E, enfim. diferente como, Bianca? Assim, eu queria entender assim, como você chegou no curso, né? Você já falou de uma certa insegurança de fundamentação, né? Apesar da cognitivo comportamental ela se focar também na psicoeducação, né? Mas eu acho que ainda que ela foque na psicoeducação, falta teoria, falta estratégia educacional, né? Falta conhecimento em desenvolvimento. Para isso tudo, para que E a você minha faça psicoeducação. formação até então não era infantil, agora que ela está sendo na TCC infantil. Então, assim, eu tinha feito avaliação clínica infantil, mas a TCC infantil ela não era a minha formação original, né? Agora que eu estou concluindo. Então, eu precisava complementar de alguma forma para chegar nessa linguagem dos pais, né? Sim. E de forma que eles entendessem de forma que fosse eficiente essa comunicação. Teve até um momento do curso que eu me lembro de eu falar assim, a gente sai um pouco do achismo, né? Assim, eu acho que podia ser assim, eu acho que você podia fazer assado. Não, eu me lembro muito do que a gente fala, do que vocês falavam, né? Assim, é amorosa, mas é assertiva, né? Assim, você vai... como é que a gente falava mesmo? Era amorosa, assertiva e respeitosa. Gentil, firme e respeitosa. Gente, respeitosa, assim, virou minha palavra para tudo, assim. A gente consegue tudo sendo respeitoso. Tudo, E, tudo, Bianca, o tudo. que foi legal do teu processo é que você estava ali, além de aluna, você estava ali como mãe também, né? Eu lembro que você trazia muito as tuas experiências em casa, né? Como a gente traz também, eu e Fabrícia, né? Porque não dá para separar. Não dá. E eu aprendi muito, assim. Eu tenho uma filha de 10 anos e um de 4. Então, assim, são idades bastante desafiadoras, né? O de 4 ali sempre vai testando, a de 7 já está naquela idade mais, de 10 na idade um pouquinho mais esperta e tal. Então, assim, para eu conseguir chegar nela, foi muito bom, assim, caso eu sempre trouxe muito exemplo e aí hoje eu vejo até eu agindo de fato de forma diferente, né? Assim, e ensinando em casa, né? Acaba que a gente vai passando essa forma que é respeitosa,
enfim, e acaba fica de novo a mesma palavra, mas não tem como fugir disso, não é? Fica eficaz, funciona, é direto, respeitoso e funciona. Eu lembro até uma questão que você trouxe do iPad, não foi? Uma conversa que você teve com seu filho Meu em filho, relação a... ele adora, né, essa questão do iPad. Para mim é um desafio. E na pandemia, isso entrou na minha casa, né? Eu imagina, os meus horários são de 1 em 1 hora eu consigo sair do consultório. Então, se eu não conseguisse resolver essas questões no intervalo, ficava para daqui 1 hora. Então, eu precisei estabelecer horário, precisei estabelecer rotina. Fui entendendo o que que ele conseguia entender daquilo, como que ele ia conseguir chegar na informação, que processo que ele precisava participar, que não era simplesmente dar o limite e acabou. Né? Que eu precisava entender qual era o limite dele. E aí acabei tendo que entrar numa parte que eu ainda não tinha entrado muito profundamente, que é na questão do desenvolvimento infantil. Aí foi quando eu fui ler aquele livro que você indicou, da Ellen B., para saber o quanto que ele era capaz ou não, que as crianças são capazes ou não, né? Se o que eu estou fazendo está chegando nele genuinamente, assim, ele está fazendo com algum sentido, né? E aí enfim, então eu estou me comunicando bem, não estou me comunicando bem, aquilo vai reverberar, ou ele está fazendo, ou eu estou tirando, ou ele está entendendo que eu estou tirando e acabou o iPad. Porque foi um desafio muito grande, assim, essa questão das telas lá em casa. Sim, eu lembro que a gente falava muito desse assunto, né? Do quanto era difícil colocar o limite, né? Principalmente na pandemia. E no final, até recentemente, sabe que a tela dele quebrou e a gente acabou, enfim, tá lockdown aqui no Rio, né? Hoje que liberou e a gente não consertou. Então já tem 15 dias que ele tá aí sobrevivendo, super Detox. bem. Só quando eu chego, eu disse, mãe, eu posso usar seu celular? Pode, não tem problema nenhum, mas ele já tá tão cansado que ele usa 5 minutos. Então, assim, até serviu como uma introdução. Aham. E Mas me foi conta muito assim, bom. como é que tem sido a sua relação com os pais, né? Eu entendo o lugar onde você estava, porque eu já estive também dessa insegurança, né? Daquelas dúvidas mais diretas dos pais, em que a gente ou ia pelo achismo ou ia, né, pela subjetividade, pela coisa muito aberta, né? E aí eu quero saber se você consegue trazer exemplos para gente, né? De como era antes e como tem sido agora a sua postura com os pais. Assim, eu tenho. Ela tá um pouco mais firme, na verdade, assim, eu trouxe eles mais para dentro como responsáveis também, né? E aí, na hora de comunicar, eu fico mais firme, assim, como é que eu posso dizer? Deixa eu tentar pensar aqui num exemplo. Porque a Bianca tá falando do lugar da psicóloga clínica infantil, que é muito bacana, né? Você já fez algum atendimento só como Não, orientadora, não? não, Então só é como legal. orientadora não. Eu tô até para começar e é curioso isso, né? Um menino que eu atendia e aí ele teve alta e a mãe quer fazer agora, porque ela Legal. quer mudar a conduta dela, né? Sim, legal. A gente está na fase até do questionário, né? Nas etapas aí que vocês vão ver mais para frente, na primeira etapa aí tem a questão do questionário, de entender quais são as necessidades e ela quer diante do que eu fui conversando com ela e de como eu estava conduzindo o atendimento dessa criança, que precisava de um pouco mais de limite, e que o limite vinha, às vezes, de uma forma não agressiva, tá? Mas autoritária. E a gente foi mudando essa forma diferente de dar limite. Essa mãe foi entendendo melhor o que essa criança era capaz. Tá? De certa forma, foi uma orientação, né? Mas não foi o processo formal, assim. Só que essa mãe já era bastante engajada, assim. Ela Sim. sempre participou. E aí isso facilitou e eu não precisei fazer todo o processo do início com ela. Mas esse foi um exemplo, por exemplo. Era um menino que ele fazia muito escândalo quando ele queria alguma coisa. Ele gostava muito de ir para casa, enfim,
de outros parentes, né? Da avó, por exemplo, e gostava de ficar lá, e na hora de voltar ele não ele chorava. Então, assim, essa mãe passou a explicar mais, ela passou a entender qual era a capacidade dele de entender a forma como ela estava explicando, o que ele conseguiria entender daquilo, começou a fazer combinados com eles. Então, eu me lembro muito que a gente falava assim, você dá opção, mas você dá opções fechadas, né? Assim, mais fechadas, você não deixa aberta e livre, né? Assim, que Tipo, são... é a ferramenta das escolhas limitadas, né? Escolha limitada, isso mesmo. Das Sim. escolhas, você vai dando uma opção e aí vai dando opções que caibam no momento, mas ela também, a criança se sente tomando decisão, né? E aí eu fui orientando com essa mãe, isso daí foi muito bacana também, isso foi um exemplo. E aí ele foi cada vez mais entendendo que quando ele ia no shopping ele não podia comprar tudo que ele queria. Isso foi até o início do ano passado. Depois eu fui fazendo atendimento com ele online e aí continuei com a mãe conversando, mas formalmente eu ainda não entendi como orientadora parental, assim, né? Fazendo um processo do início. Só mesmo esse questionário que já saiu e que a gente vai começar aí mais para frente os atendimentos. Agora, sem dúvidas, essa questão da comunicação com os pais, ela é muito boa, assim. Principalmente é difícil mais com o homem, né? Com o pai homem. Bobeira, tem que ser, na minha época era assim, tinha que ser desse jeito, e funcionou comigo. Mas por que não pode funcionar melhor ainda, então, né? Assim, sim, então, sim. E a gente fala muito disso, né? A gente fala muito, a gente dá muitos exemplos disso, né? Que ainda assim a gente não vai partir de uma ideia de que nós somos detentoras do poder, né? Do saber, né? Do saber. E que a gente vai tentar entender com ele como é que foi essa história, né? Como é que foi essa história dele que ele diz que, né, que não teve problema nenhum, que hoje está tudo bem. Como é que ele se sentia na época, né? Tenho certeza que ele não se sentia bem, né? Que ele não se sentia importante, não se sentia amado, né? Quando era tratado de forma autoritária. Né? E repensar as consequências disso, né? Trazer reflexão mesmo. E legal que você está falando do lugar da psicoterapia infantil, né? A gente fala muito aqui da orientação dentro do processo de orientação parental formal, que é o que a gente, que é o que a gente foca muito. Até porque se você sabe fazer esse processo, você vai saber fazer na clínica infantil, né? Mas a gente também faz orientação desde sempre na clínica infantil, né? A gente acaba recebendo os pais, vendo a necessidade, né? Muitas vezes eu lembro que nos meus atendimentos eu olhava para a criança e pensava, meu Deus, essa criança está saudável, né? O que eu estou fazendo aqui com esta criança? Na verdade, não é ela que precisava Eram estar outras aqui. pessoas que deviam estar aqui. Muitas vezes acontece isso. E aí, quando a gente vai dando a orientação, a forma como a gente vai falando nesse processo de orientação faz esses pais repensarem, né? Se a gente, de certa forma, vai introduzindo palavras que não estão no dia a dia deles, né? E aí isso vai reverberando de outras formas. Por isso que eu acho que, sim, não necessariamente o curso ele é só para quem vai fazer a orientação parental. Não é. Não é assim, é um outro lado. E é uma forma de manejo com os pais. Sim, sim. Que é o mais difícil, né, Bianca? Assim, eu lembro muito difícil. Eu lembro quando eu atendia criança, assim, no começo, eu sempre achei muito importante ter os pais presentes, então eu sempre chamei muito, mas ao mesmo tempo eu me pelava de medo, assim, morria de medo, né? Assim, me preparava, lia milhões de coisas, né? Chegava na consulta, não acontecia nada do que eu estava imaginando. Enfim, eu ficava meio perdida, né? Eu achava muito difícil o manejo com os pais, né? Principalmente os pais, porque quando os pais procuram orientação parental, que a gente vem falando aqui durante essa semana, eles já estão numa posição mais ativa no processo. Eles já estão numa posição mais no lugar de responsáveis, né? Também pelo resultado daquelas relações. Mas eu acho que eles se surpreendem também com como é o processo. Né? Assim, que é um processo que vai exigir uma mudança muito de, assim, não é um manual. Sim, sim.
Alguns até se decepcionam, né? Porque Exatamente, entendeu? Vai exigir de mim. Sim, sim, sim. Entendeu? Eu lembro que tinha uma que eu atendi, que a gente fez várias sessões, né? E aí teve uma sessão que ela ficou me olhando, ela falou, tá, eu já entendi que não é fácil, eu já entendi que não tem uma fórmula mágica. Eu falei, não. Se você quiser uma fórmula mágica, você pode procurar um outro profissional. Tem aos montes aí fora. Né? Aquele que vai trazer a regra pronta, que vai te dizer, olha, você faz isso, isso e isso, você acorda, vai dar banho em tal horário, você fala assim, 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 e é isso, né? Que vai funcionar. E aí esquece o que a criança sente também, né? Sim, e esquece que o próprio adulto tem suas limitações emocionais. E que a gente precisa trabalhar antes nisso, né? As regras, as estratégias educacionais são importantes. A gente não tem nenhum curso, a não ser que você vá estudar a fundo disciplina positiva, né? Mas você não tem, dentro dos cursos de psicologia, as estratégias educacionais, né? Esse olhar mais psicopedagógico da coisa. Então, mas isso é importante? Isso é muito importante. Mas eu acho que é o grande diferencial do trabalho do psicólogo, e é por isso que eu e Fabrício a gente fala tanto disso aqui, né? É aí que a gente se diferencia, né? É que a gente não vai olhar só para as estratégias. As estratégias, elas ficam até em segundo plano, né? A gente vai olhar para o que está acontecendo na relação, né? O que está por trás daquela relação. Será que é o modelo mental de infância, né? Que ideia que eles têm da infância, de submissão, de uma criança que é menos e que exige menos respeito do que um adulto, né? Eu outro dia botei um vídeo no meu Instagram, até repostei aqui no Orientando também, onde era a mulher e o marido, né, fazendo um vídeo dela colocando o casaco, obrigando ele a botar o casaco, aí pegando uma colher de comida, enfiando na boca dele, enquanto ele estava fazendo trabalho. Né? E é o que a gente faz com as crianças. Eu me incluo nisso, né? Às vezes a gente desconsidera que existe um ser ali, que é um ser de direito também, né? Que obviamente, nós adultos temos... existe uma hierarquia, porque nós temos maturidade, a gente, né, tem maturidade para certas escolhas, né, diante daquela criança, mas que aquela criança também tem direitos, né? Ela tem direito a mínimas escolhas na vida dela, né? Ela tem direito a ser informada, né? E que ela deve, inclusive, exercer essas experiências que são de acordo com a idade dela, né? Assim, que faz parte dentro desse processo, né? Que é o direito que ela tem. Sim, sim. E como a gente não desenvolve, né? A gente, numa educação mais autoritária, a gente não tende a desenvolver uma visão mais crítica sobre a vida, né? A noção... A gente fala muito, eu e Fabrícia, né? O quanto aqui em casa, na casa da Fabrícia, como a gente começou a estudar isso antes, né, de ter as crianças, né? Disciplina positiva, a gente já criou dentro desse universo, né? E hoje eles também nos questionam, né? Olha, isso aí que você está fazendo não é respeitoso, né? Isso não é legal, gritar comigo não é legal. Eu posso olhar isso pelo viés da perda do poder, né? Eu estou perdendo poder. Mas eu prefiro olhar pelo fato de que o fato de eu desenvolver a noção de respeito com a minha filha é um fator protetivo para que ela não tenha relações abusivas lá na frente. Exatamente. Né? Que ela saiba como se colocar, né? Sim. Que ela saiba quais são os limites, de que não é saudável dentro da relação com a mãe esse tipo de conduta. Imagina com pessoas que não são da família dela, né? Não, sim, na verdade, não é uma perda, né? É um ganho, né, Fabi? Assim, a gente ganha, né? Assim, mas eu preciso estar muito consciente. Eu preciso estar muito consciente e trabalhar essa questão do adulto, da própria questão da hierarquia, né? Do adulto criança.
né? Entender que para algumas coisas de fato vai ter uma hierarquia e para outras não precisa, né? E que isso é benéfico também para a criança, né? Isso não quer dizer permissividade, tá? A gente não está aqui falando de É. permissividade de jeito nenhum, tá? A gente está falando aqui de um adulto que, de fato, sabe muitas vezes o que é melhor para a criança em determinadas situações, mas que não vai desconsiderar essa criança no processo, Uhum. né? Na verdade, não é liberalidade, não é uma técnica liberal, nada disso, né? É algo que envolve amor, que envolve respeito, que envolve comunicação, que envolve assertividade, né? Sim, sim. Dentro E aí desse. eu queria ouvir de você, Bianca, porque assim, a gente fez, né? Eu, você e qualquer psicólogo infantil acaba fazendo milhões de cursos diferentes, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho do qual foi o diferencial do método OPP, né? O que você viu ali que hoje te ajuda na sua clínica? Uhum. Então, assim, alguma das, assim, primeiro que o material didático era muito rico, né? Então, assim, além das apostilas, a gente tinha muito caso clínico que vocês traziam, resumos, né? Research que vocês achavam que tinham a ver com aquele conteúdo que a gente ia tratar na aula. Tem o próprio o material de apoio em si, né? Assim, as técnicas, né? Tudo isso ajudou muito dentro da minha prática, ainda que eu não faça diretamente, assim, somente isso, né? Com os pais, a orientação parental. Mas Uhum, esse material todo ajudou, né? uhum. Ajuda no processo de comunicação com os pais e na orientação para o que a gente quer atingir de objetivo, né? Desde que seja para o bem dessa criança. Sim. Enfim, então, assim, o que foi diferencial, eu acho que, primeiro, a atenção que a gente tinha, né? Assim, muito embora eu não fosse muito ativa no grupo do Telegram, vocês são muito disponíveis, né? Assim, até eventualmente eu ainda mando o WhatsApp para você, enfim. Então, assim, eu acho que vocês são muito disponíveis. Eu acho que o material de apoio era muito claro, muito rico e as técnicas, né? Vocês também ensinar, assim, tinha um módulo que era de técnicas. E aí aquelas técnicas, É o módulo de metodologia, né? metodologia, e aí eu consegui aplicar bastante. Eu fui adaptando e eu consegui aplicar bastante, Aham. entendeu? Isso foi diferencial, assim. Hoje você se sente mais segura, por exemplo, para chamar os pais para. Muito mais segura para chamar os pais. Muito mais segura na forma como eu vou me comunicar no telefone também. Quando às vezes a gente vai dar um recado na porta, que tem que ser aquela coisa breve. E aí eu sou muito mais assertiva e o retorno, assim, o retorno é muito eficaz. Sim. Eu não sei como é que você se sente, mas eu me sentia muito assim, né? Eu dava alguma sugestão de alguma estratégia que era ainda no achismo, né? Mas a partir do momento em que eu fui compreendendo o que estava por trás, por exemplo, quando a gente vai estudar a disciplina positiva a fundo, né? E vai entendendo o que está por trás daquelas estratégias, para mim hoje fica muito mais fácil, né? Conversar com os pais, explicar, né? Fazer a psicoeducação de uma forma mais fundamentada, né? Bom, você trouxe aí o caso desse menino, né? Que é um menino que tinha uma educação mais autoritária e que, quando se joga no chão, o que ele está fazendo se jogando no chão? Ele exigindo um pouco de espaço, de poder, né? Uhum, uhum. Ou de algo, ou era, na verdade, assim, era muito de uma situação que é de poder, né? E da falta de uma comunicação clara nessa família, né? Assim, do que a gente vai fazer aqui, do que a gente vai fazer, sair para fazer, do quanto que hoje a gente pode, do quanto que hoje não pode. Porque ele já tinha esse histórico, né? Assim, de que ele ia conseguir o que ele queria se ele agisse dessa forma. Só que aí chegou uma hora que a mãe já não dava mais conta.
ou Sim. financeiramente, ou emocionalmente, enfim. E aí veio, e aí ele veio para terapia, e aí depois ele veio, a mãe também passou por um processo eles passaram por um processo assim de tentar uma forma mais autoritária, né? Assim, depois, enfim, foram usando diversas técnicas até que a gente conseguiu chegar aí no denominador, né? De que ele entendesse a comunicação que a mãe estava tendo com ele e aquilo surtisse realmente um efeito. Então, de certa forma, ele precisava até de segurança para sair preparado para o que ia acontecer. Aham. E aí isso melhorou muito. Que é a previsibilidade, né? A importância da previsibilidade na vida das crianças, né? Inclusive a previsibilidade do limite, né? Quando você sai para o shopping com uma criança, né, que já está acostumada a comprar sempre que ela vai, e você vai dar um limite, né? É a mesma coisa que, sei lá, todo dia eu tô acostumada a ir no shopping comprar uma bolsa. Né? Todo dia eu vou lá e compro uma bolsa. Todo dia eu vou lá e compro uma bolsa. Tem um dia que simplesmente meu cartão para de passar. Óbvio que aquilo vai trazer uma insatisfação, porque eu não tive, né? Não tive nenhum aviso prévio. Isso é do humano, né? A emoção vem. E aí, se a gente não prepara as crianças também para o que vai acontecer, é natural que eles se desorganizem, né? Exatamente, assim. A Ana Paula está perguntando aqui, ó, como fazer esses atendimentos online sem ter criado vínculo presencialmente? Eu não sei se ela está perguntando, Ana Paula, só me tira uma dúvida. Você está perguntando em relação à orientação parental ou o atendimento infantil? Porque são duas coisas bem diferentes. Né? A Bianca talvez consiga te ajudar aí na questão Vamos responder como se fosse o atendimento da criança. Ah, tá. Então, assim, na verdade, eu tenho tentado, nesse momento da pandemia, quando tem entrado uma criança para mim que faz a opção por fazer o atendimento online, né? Ou porque o governo impôs que a gente não consegue, porque não é bom sair por conta do lockdown, eu tento, com todos os cuidados, fazer um atendimento presencial antes de começar tudo. Se não for necessário, a gente vai fazer online. Eu vou mostrar o meu universo. Ah, tá, orientação parental. Mas eu vou só concluir. Eu vou mostrar o meu universo para ela. Vou fazer ela tentar entrar aqui no meu universo, mostrar como é que é a sala, mostrar onde ela estaria. Vou querer conhecer o universo onde ela está. Eu normalmente faço, porque com criança a gente acaba fazendo muito trabalho também, arte, livro e tal. Então, a partir da entrevista inicial com os pais, eu, de repente, monto uma caixa e peço para o pai vir aqui buscar com material que eu possa usar para ir para casa dele, porque aí ele se sente um pouco dentro aqui do processo, né? E vou trocando, e assim, vai desde material de pintura, de sucata, de livro, e aí ele vai trazer coisas dele e a gente vai desenvolvendo o vínculo. Assim, nada que eles também não estão acostumados, né? Porque esse mundo digital para eles eles têm amigos virtuais, né? Impressionante. E ainda são fiéis, marcam horário e tal. É claro que a gente vai conseguir. Aham, é verdade, é verdade. É mais difícil, né? Aí depende muito também de como a criança tá, né? Que tipo de resistência que a criança, né? Sim, que tipo de resistência que a criança tem ali, né? Qual o temperamento da criança vai depender, mas essas dicas que você deu são muito bacanas, né? De você começar com espaço, ambientar, né? O espaço da criança também. Eu gosto de estar aqui também. Legal. Eu gosto de estar aqui. Faz diferença mesmo. Faz diferença. Deixa eu só responder uma pergunta que estava aqui em cima. Poderia colocar o nome do livro de desenvolvimento infantil? Está até aqui do meu lado. Criança em Desenvolvimento, né? É isso aqui, ó. A Criança em Desenvolvimento, da Ellen B. Por acaso está aqui na minha bagunça, aqui do lado. Que assim parece que tá arrumadinho, né? Mas não tá, não. O que mais? Deixa eu ver aqui. A Ana Paula fala de orientação parental. Então, Ana Paula, o que a gente está dividindo aqui, principalmente nessa conversa com a Bianca? Porque a Bianca, ela trabalha com crianças e faz a orientação parental
com os pais, né? A gente traz uma proposta também de um trabalho que parte diretamente dos pais. Então, os pais nos procuram para um processo de orientação parental e a gente dá continuidade através desses pais. Então, a gente vai trabalhar aquele sistema familiar, a gente vai ter sempre um olhar para a família, em prol daquela criança, em prol daqueles pais, daquela relação, mas a gente trabalha a partir dos pais, né? Então, eu acho que o vínculo entre adultos, assim, fica mais fácil, né? Sendo online, eu acho que fica mais fácil. Eu acho que a gente tem desafios maiores quando estamos lidando com crianças. Os adolescentes eu nem acho muito, não. Os adolescentes eu acho que o vínculo é até melhor, né? Porque eles não têm que se deslocar. Eu acho até que para eles é um pouco mais confortável, dependendo, né, do adolescente. Eu acho que o vínculo se forma inicialmente ali, né, daquele jeito mais retraído e tal, dependendo do adolescente, mas vai. E com adulto eu não vejo, particularmente não vejo muita diferença, né, na forma como a gente vai desenvolver esse vínculo. Lembrando que o vínculo, ele leva tempo, né? A gente leva um período, né, até ter um vínculo de confiança, né, de identificação, né? Então, por exemplo, Ana Paula, eu tinha um consultório todo montado e, enfim, pelo próprio trabalho aqui no Instagram, eu atendo gente do Brasil inteiro, atendo gente na Austrália, né, pais, enfim. E aí eu fechei meu consultório, porque não tava fazendo, tava com ele há quase um ano fechada, não tava fechado, né? Não tava mais fazendo sentido. Eu atendo os pais aqui, às vezes, no horário do almoço, no Zoom, eu numa sala, a mãe em casa ou em outra sala, o pai numa outra sala, e é super possível, sabe? Eu acho que a gente, de alguma forma, vai rever um pouco desse deslocamento aí, principalmente no atendimento de adulto, né? Então, eu não vejo muita diferença do vínculo, não, tá? Que eu acho que não é a presença física, na verdade, que vai fazer essa diferença. A gente perde um pouco o que a gente perde, eu acho, no atendimento online é um pouco do não verbal, né? Que a gente não tá tão atento ali, né? A gente não consegue... não consegue olhar por inteiro, né? Não consegue olhar por inteiro o corpo, né? Não sabe como que aquilo tá... por isso que não... Por isso Por que outro lado, a gente... Sim, eu gosto de, pelo menos, conhecer a criança antes. Aham. E eu acho que, assim, todas as mães que têm procurado têm dado preferência, pelo menos, quase todas, assim, têm dado preferência pro presencial, eu acho. Acho que as próprias mães... crianças, né? Uhum. Eu acho que as próprias mães não imaginam o filho criando vínculo pelo online, né? Pelo menos no início, né? A gente acaba fazendo um revezamento, faz uma sessão online, aí leva uma tarefa ou leva a caixa. Mas pelo menos no início, um presencial, assim, tomando cuidado e usando todo o kit, eu acho que dá pra gente fluir, assim. Para os pais é muito melhor, né, Fabi, o online. Tem a coisa do deslocamento, né? Eu não sei, eu caí aqui a internet, mas juntar, às vezes o pai e a mãe, cada um está num determinado lugar, de certa forma consegue estar todo mundo junto, né? Ali. Sim. Tem sido, eu assim, não vi assim tantos prejuízos. Para mim tá dando super certo. Assim, até os horários, né, são mais flexíveis, a gente consegue flexibilizar mais os horários, eu com os meus horários também. Então, antigamente, o tempo de deslocamento que eu tinha, que eu deixava de atender, hoje em dia eu já não deixo mais. Então, para mim, tá dando super certo. Bianca, queria te perguntar o seguinte, como é que você entrou na primeira turma, né? Eu queria saber como é que o que te fez apostar mesmo, né, nesse curso? O que te fez te dar esse voto de confiança? Então, assim, como eu já conhecia você, e
a gente acabava que eventualmente sentava lado a lado, lá, né, no curso da avaliação, a gente acaba se identificando por como a pessoa se comunica, pelo que ela coloca, né? E eu já acompanhava também o seu histórico no Instagram, e aí estava vendo, enfim, via como que você fala, como que era a sua forma de manejo, e eu me identificava, né? Acabou que foi muito meu início. Então eu me espelhava em algumas pessoas, né? Assim, Sim, sim. eu não, eu quero ser isso daí, mais ou menos isso aí, né? Só que eu. Então, assim, eu fui atrás dos cursos da Adriana, eu fui atrás de uma formação que era uma formação que eu via que eu me identificava, eu sentava do lado dele, eu precisava aprender, e aí eu colava em quem eu achava que ia me trazer conhecimento, né? E aí, quando vocês lançaram, eu estava assistindo, não, eu recebi um e-mail, eu me inscrevi, como eu te seguia no Instagram, eu me inscrevi, recebi o e-mail e assisti a aula. E para mim, o fato naquela época de ter sido no final de semana, a gente estava na pandemia, dia de semana eu tinha que dar conta de algumas coisas em casa, foi bom, tanto que eu adorava ficar, né? A aula acabava e assim, zero preocupação de se levantar meio-dia para sair, entendeu? E aí, assim, essa confiança, né? E depois que também conhece a Fabrícia, nossa, uma enciclopédia, né? Sabe tudo. Não sei como ela consegue ter tempo para ler, para estudar tudo aquilo, para Ela trabalhar, é fazer tudo. ela é Ela super é muito, acadêmica, assim, toda mais muito, muito, teórica, sim, né? muito teórica. E super empolgada, né? E aí, depois disso, ver toda a empolgação de vocês, né? Assim, acabei entrando, não teve como. Aham. Foi muito bom mesmo. Ah, foi uma turma muito bacana, gente. Muito, né? Tinha a Tinha de Bianca de tudo, tinha TCC. desde estagiário. Lembra que É, tinha aquela senhora que era a Gislene, que é psicanalista, né? psicanalista, Então, assim, 35 anos de psicanálise. dá para atingir toda, assim, dá para trabalhar com muitas formações, né? E Isso que eu queria que você falasse em relação a como é que foi desenvolver a orientação parental a partir do nosso curso com a sua abordagem. então, para mim não foi muito difícil, porque, como a gente já falou aqui mais cedo, né, passa muito por uma questão de psicoeducação também dos pais, né? Assim, não foi um grande desafio, né? Mas ao mesmo tempo teve o desafio de pensar de uma forma, como é que eu posso dizer, da abordagem que vocês vinham, que era uma abordagem que eu não era muito, que eu não tinha explorado muito, né? Que era a Uhum. Gestalt. Então, assim, mas ao mesmo tempo não foi tão difícil, porque eu sou um pouco assim também, né? De olhar para aquela pessoa, de entender quais eram as necessidades e tal. Essa minha questão da formação em TCC veio principalmente também lá da época do concreto, mais assim, né? Das mudanças concretas e de uma coisa mais estruturada do meu Sim, de passado. uma formação mais técnica, né? Exatamente, do meu Aham. passado e tal. E aí veio a orientação parental, que tinha essa questão da psicoeducação, que era uma coisa estruturada, direcionada, mas que tinha o viés e a formação de vocês, assim. Então, talvez entrar um pouco no mundo de vocês e sair daquilo que era um pouco mais rígido tenha sido a minha maior dificuldade, digamos assim, mas que não foi dificuldade, porque vocês são muito tranquilas e assim, não é uma formação em Gestalt, nada disso, né? É porque Sim. é a linha de vocês, é a linha que vocês estudaram. Só Sim. por isso, assim. A, Mas eu achei que eu não achei tão difícil assim essa aplicação. sim. A Liliana Paula tá perguntando: o curso é base Gestalt? Não. O que acontece? Eu e Fabrícia somos gestalterapeutas, tá? O curso, a fundamentação teórica do curso é de orientação parental, né? Então a gente vai falar de uma metodologia, né? Tem um módulo que é metodologia, onde a gente vai falar da forma como a gente estruturou o atendimento na orientação, né? Os indicadores de avaliação, de desenvolvimento do processo,
a gente vai falar dos critérios diagnósticos, a gente vai falar um pouco da metodologia. Depois a gente vem falando sobre as estratégias educacionais, que a gente foca principalmente na disciplina positiva, que é a base da nossa... Nós somos certificados pela Associação Americana de Disciplina Positiva. Então, a gente vai falar um pouco das estratégias, claro, com o nosso olhar da psicologia, tá, gente? E essa leitura é uma leitura que faz muita diferença, porque a própria Janice, que é de TCC também, ela falou, eu já tinha lido o livro, mas aquilo não fazia sentido para mim, porque eu não tinha um olhar da psicologia, né? A partir do olhar da psicologia. Então, assim, a gente tem uma tradução da disciplina positiva com esse olhar, né? Com um olhar mais relacional. Foi o diferencial, Fabi. Sim. Considerando todas as necessidades do campo, não considerando só a criança. Às vezes a disciplina positiva, ela tem, dependendo de como ela de como ela é interpretada, né? Ela tem uma tendência a olhar para a necessidade da criança. Mas a gente... Gente, tem uns gritos aqui na minha casa, vocês estão ouvindo? Normal, né? Jesus, não sei o que está acontecendo. Então, em alguns momentos, a leitura de algumas pessoas é uma leitura... É o livro da Jane Austen, não. Jane Austen é outra coisa. Jane Nelson. A gente está falando de romantismo inglês. Então, a gente considera as necessidades do campo, as necessidades do sistema, tá? Então, tem esse olhar da psicologia, né, para as estratégias educacionais. A gente vai ter conteúdo de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de linguagem. A gente vai falar bastante sobre teoria do apego, que é uma base importante do nosso trabalho. A gente vai falar sobre neurociência. Então, assim, a gente vai pegar... a gente está falando de orientação parental pela psicologia, tá? Nós somos gestalterapeutas, obviamente que a nossa abordagem, ela atravessa, de alguma forma, a visão como a gente enxerga, né? A gente traz muito da sistêmica também, né? Da teoria sistêmica familiar. Então, nós somos gestalterapeutas dando um curso de orientação parental, né? Obviamente, a nossa abordagem, ela atravessa aquilo que a gente acredita em algumas questões, mas a gente incentiva o tempo todo essa troca, né? Então, como a Bianca estava falando aqui, a Gislene tinha 35 anos de psicanálise, a Janice, que se diz TCC raiz, né? Então, tinha gente da abordagem centrada na pessoa e eram discussões riquíssimas. Né? Por exemplo, a Bianca, que era uma psicóloga que estava se formando, ela fez o curso, ela optou pela abordagem centrada na pessoa pelas próprias discussões que tinham no curso. Então, assim, a gente quer que vocês façam a leitura de vocês a partir da abordagem de vocês e a gente tenta facilitar isso, né? A gente tenta promover que vocês façam a própria leitura disso a partir da abordagem de vocês, né? Que mais? Para eu me... Fale, Bianca. Não era... Então tá. Para eu me dizer orientadora parental, preciso ser certificada na disciplina positiva? Não. A certificação da disciplina positiva, ela certifica você a ser uma educadora parental da Associação Americana, tá? Mas para ser orientadora parental, você precisa ter conhecimento técnico e orientação parental, né? Quando você como psicóloga que atende criança, você orienta pais, né? Com base na psicologia. Mas eu acho que a psicologia, né? Tanto que a gente fala muito da formação universitária, ela não nos prepara muito para o trabalho de orientação parental, né? Então, eu tive, por exemplo, que correr atrás de muitas lacunas que foram aparecendo diante do atendimento dos pais e correndo atrás de outros cursos, né? Então, o que a gente faz é um compilado, né? A gente traz... Que é o que chega pra gente de uma forma muito clara.
né? Sim, Bem didática e linkado com a facilita todo o prática, processo, né? com a prática. Sim. O que é condição, na verdade, eu imagino que seja para fazer a graduação, seja ser psicólogo, né? Porque o olhar é através da psicologia nesse caso. Sim, sim, sim. Então, mais do que a base da Gestalt, a base é a psicologia, tá? E esse é o diferencial, por isso que a gente exige que seja ou estudante de psicologia ou psicólogo formado, porque a gente precisa que essa base já esteja formada, né? Mas é isso, Bianca, queria te agradecer a tua presença aqui, agradecer esse tempinho que você disponibilizou para gente, para contar um pouquinho como é que foi a sua experiência no curso. Te desejar toda a sorte do mundo aí nesse consultório que tá lindo, que eu já tô vendo. Obrigada. Depois eu quero ligar para conhecer o consultório inteiro. Olha, gente, é muito bom, é muito rico. Realmente, assim, o resultado, ainda que eu não trabalhe agora diretamente com isso, que eu tenho apenas o tempo, esteja começando nessa área de orientação parental, assim, é diferencial no processo de comunicação com os pais. Muito diferencial, assim, chega tudo mais claro, mais limpo, a gente sai daquele campo do eu acho que você deveria fazer isso, de acordo com aquela idade, de acordo com a idade do seu filho, de acordo com isso, enfim, você passa a ser muito mais crítico, mas ao mesmo tempo você continua sendo, você ensina o pai a ser respeitoso, a ser amoroso e a entender aquela criança e a se entender às vezes até, né? Muitos pais vão até para terapia, porque por que estão agindo daquele jeito, né? Sim, sim, sim. Enfim, é uma mudança provocada em vários níveis. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Foi muito bom, muito bom. Obrigada, Bianca. Saudade também, mas menina, a gente terminou agora a segunda turma, né? Não sei, 60 e poucas alunas, todas elas foram 60 e poucas alunas. E todas elas falando assim, a gente precisa de um curso depois desse curso. Falei, gente, a primeira turma foi exatamente assim. A gente precisa de novos cursos. Calma, gente, a gente vai fazer. Fabiana e Fabrícia, né? A gente fica dependente de coisa boa. A gente vai fazer, a gente tá no radar, tá no radar. Muito bem, me inclui. Obrigada pelo convite, tá? Obrigada a você, gente. Hoje, minha primeira live, assim. Uau! Que bom, arrasou, já plantei árvore, já fiz live, agora falta escrever um livro. Agora aumentou, né, no mundo assim, aumentou, não é mais só escrever livro. Pois agora tem que saber se você fez uma live. Então tá bom, um beijo, obrigada pelo convite, gente. Um beijo, boa sorte aí no seu consultório, arrasa aí, tá? Obrigada, um beijo. Beijo, tchau.